Salve, salve pessoal, aula número 9. Hoje vamos estudar o desenvolvimento da redação, essa parte importantíssima da sua redação. Mas é tranquila, pessoal, bem tranquila mesmo. É nesse ponto do texto que você traz os argumentos extratextuais. O que isso significa? Você traz argumentos extratextuais para reforçar a sua argumentação, o seu ponto de vista, a sua opinião, reforçando que a sua opinião, que a sua tese, que a sua possível solução é a melhor possível, ok? Recomenda-se que o desenvolvimento tenha 2 parágrafos. Você inicia com uma frase afirmativa direcionando, mostrando o seu objetivo, certo? Depois você explica essa frase afirmativa que você iniciou seu desenvolvimento, você explica ela através de exemplos, ok? Você utiliza exemplos para explicar a frase afirmativa que você começou o seu desenvolvimento. Entendeu? Você inicia com a frase afirmativa, mostrando o seu objetivo. Depois você explica essa frase através de exemplos. Aí que entra os repertórios, os argumentos, os repertórios músicas, notícias, pesquisas, frases de filósofos e por aí vai. O seu repertório, ok? E depois você finaliza mostrando que os seus argumentos vão de encontro à frase inicial do desenvolvimento. Essa é a estrutura básica do desenvolvimento da redação do Enem. Vamos para a nossa aula, lá veremos mais detalhes, modelos de desenvolvimento. Você pode escolher um deles, estudar 2 ou 3 que você se adapta melhor, que você se identificou melhor e levar para o seu teste, para a sua redação. Ok? Vamos à aula? Força na mente, pessoal. Mais uma aula aqui, a gente trabalhando redação do Enem, agora com a mão na massa, né? Agora vamos falar sobre o desenvolvimento. A gente falou sobre a introdução na aula anterior e agora vamos falar sobre o desenvolvimento. É hora de argumentar em defesa da sua tese. Vamos lá? O que os corretores irão analisar? Seu repertório sociocultural, conhecimento de mundo, né? E como você utiliza isso em sua argumentação para convencer o leitor. Certo? A gente vai trabalhar alguns modelos aqui, dos principais modelos, ok? Tem muitos outros, pessoal, mas a gente vai trabalhar os principais aqui. Modelo 1. Utilizar citações de autoridades do assunto abordado para comprovar sua tese. Como eu disse na aula anterior, a citação ela pode ser utilizada na introdução, no desenvolvimento ou também na conclusão. Então, assim, a citação é bem versátil, ok? A gente vai deixar o material com algumas citações para vocês, né? Vocês analisarem também. Mas é importante você entender o uso dela dentro do texto, certo? Vamos lá, ó. Tema, desafios para a educação do século XXI. Aqui eu tenho o tema e a situação, problema avaliada, que é a desvalorização dos saberes comuns. Vamos lá. Ignorar os saberes advindos da visão de mundo do alunado limita a aprendizagem a limites teóricos estanques. Esses saberes precisam ser respeitados e incluídos na vivência e currículos escolar. Os saberes acadêmicos não superam os saberes comuns. Em consonância a isso, Paulo Freire, filósofo educador, afirma: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, estou defendendo a minha tese, defendendo a minha opinião que os saberes comuns têm o mesmo valor dos saberes acadêmicos. E eu trago a citação do Paulo Freire, um filósofo educador, para sustentar meu argumento. Eu trago uma opinião extratextual através de uma citação que vai fortalecer o meu argumento. Certo? Esse é utilizando a citação. Esse aqui é um exemplo. Tem várias citações. Tem Sócrates, tem Platão, tem filósofos, tem personalidades. Você pode usar N citações, desde que esteja de acordo com a discussão, com o tema proposto. No seu projeto de texto, ela tem que funcionar como o cimento, a argamassa, a coluna ali da sua argumentação, aquilo que dá sustentação, para não ficar somente na sua opinião. Ok? Modelo 2, argumentação por comprovação. A tese
a opinião é comprovada por dados estatísticos, pesquisas, leis, reportagens, documentário, dentre outros. Pessoal, é o seguinte, às vezes você não lembra do dado estatístico da pesquisa detalhadamente, mas você lembra dela de maneira geral, você pode citar também, ok? Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, tem números, idades, você pode citar também de maneira geral a pesquisa e o órgão, né, a lei, por exemplo. Por quê? Porque o corretor vai pesquisar e ver se procede ou não, ok? Vamos lá. Tema: evasão escolar, como combatê-la? A evasão escolar vem crescendo a cada ano, seja por necessidade de trabalhar prematuramente para ajudar no sustento da família, ou por falta de uma escola mais atrativa, que faça mais sentido em nosso contexto contemporâneo. A cada censo escolar, as escolas estão mais vazias. Uma política educacional em que o aluno seja protagonista, aliado ao aumento considerável em investimentos em educação, pode ser a solução para o problema. Estou argumentando, pessoal. Agora eu vou trazer uma pesquisa. O Censo Escolar de 2018, divulgado pelo INEP, apresenta o dado de que 2 milhões de pessoas entre 4 e 17 anos não frequentam a escola. Veja, aqui eu estou argumentando, aqui em cima, e eu trago uma pesquisa oficial para fortalecer minha argumentação. Algo extratextual. Não é minha opinião, é uma pesquisa do INEP. Certo? Ah, mas eu não vou lembrar de pesquisa. Pessoal, vocês não precisam lembrar detalhadamente da pesquisa, mas o teor principal da pesquisa, você citando, já vai ser considerado, ok? Nos textos motivadores, há pesquisa, geralmente todos vêm com uma pesquisa e dados estatísticos. Só que muito cuidado ao utilizá-lo, certo? Grande parte do seu texto, se for cópia dos textos motivadores, você vai ter problema. Mas a questão de percentuais, essas coisas assim, você pode usar, desde que tenha muito cuidado para não ser maioria no seu texto ou o seu texto incorrer em cópia, ok? Mas assim, pessoal, reforço, se você lembrar a pesquisa de maneira geral, você pode citar no seu texto que também vai ser considerada, porque o corretor vai ter que pesquisar para ver se procede ou não, se é socialmente reconhecido o seu argumento, tá bom? Essa é mais uma maneira de você desenvolver sua argumentação, certo? Ah, eu posso mesclar, tá, pessoal? Eu posso colocar isso aqui, ó, essa pesquisa, e eu posso colocar aqui também outra citação de educador, eu posso colocar 2 argumentos, tá? Isso aqui eu estou colocando um exemplo só para vocês entenderem o mecanismo, que eu trago uma argumentação, eu trago algo extratextual para fortalecer os meus argumentos, ok? Modelo 3, por exemplificação, através do exemplo, um acontecimento notório que você comprova a sua tese. Sim, pessoal, a gente chama de modelo Coringa. Às vezes você não lembra nada tecnicamente sobre o tema, mas você lembra de uma notícia nacional e você coloca ela lá e ela vai te ajudar nesse sentido como exemplo. Olha só, preservação do meio ambiente, uma questão de sobrevivência. Esse é o tema. O homem causa danos irreparáveis à natureza. Poluição, desmatamento, má utilização de recursos naturais que vem assolando o planeta diariamente. Como instrumento de conscientização e combate a essa mazela ecológica, faz-se necessário que a educação ambiental esteja presente em todos os níveis de ensino, através da reformulação dos currículos educacionais. Como comprovação dessa problemática, vou comprovar, com exemplo. Podemos citar como exemplo a tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho, em 2019, que além de ceifar a vida de pessoas e animais, causou danos irreparáveis à natureza. Eu usei um exemplo aqui, um exemplo de um fato notório, um fato triste que aconteceu no Brasil, infelizmente. Muitas pessoas perderam a vida, mas é um fato reconhecido, uma notícia nacional, um exemplo triste, mas um exemplo, que dá sustentação à minha argumentação, que o homem causa danos irreparáveis à natureza, certo? E ele precisa fazer algo para mudar isso. Então, eu uso esse exemplo, certo? Pode ser outro exemplo. Aqui você pode colocar uma citação logo após. Então, assim, você pode colocar 2 argumentos. Eu recomendo 2 argumentos, certo? Se você colocar 4 ou mais, depois pode faltar espaço para você desenvolver eles. Modelo 4, fatos históricos. Utilize exemplos da história para explicar a origem do problema abordado no tema proposto ou para relacioná-lo com o mesmo. Você pode pegar um fato histórico, isso começou a acontecer a partir de
ou você pode pegar um fato histórico para relacionar com a situação atual, com a discussão do seu texto. Exemplo aqui, ó. Além disso, cabe salientar que a intolerância religiosa, o tema aqui é intolerância religiosa. Além disso, cabe salientar que a intolerância religiosa contraria preceitos constitucionais. Neste cenário, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas de ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante os seus direitos e deveres. No entanto, 32 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Diante de tal contexto, a intolerância religiosa configura-se uma mazela social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Eu peguei aqui, ó, para trazer aqui um fato histórico, a promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e relacionei com o tema, fatos históricos. Ok? Mais uma estratégia para você desenvolver o seu texto. Pessoal, dicas importantes. Utilize 2 argumentos e organize em ordem de importância. Ok? Tudo para ajudar na sua argumentação. Utilize argumentos que você conhece e acredita. E evite utilizar senso comum, ideias prontas, muito batidas, mas transmitidas como verdades incontestáveis. Exemplos de senso comum. Todo político é corrupto, há solução para tudo, menos para a morte, autoridades precisam investir em segurança pública. É o senso comum, né? É assim, aquele discurso batido, evita, tá? E você vai conseguir escrever bem o seu texto, eu acredito nisso, eu confio nisso, tá? Mas é importante você fugir desse senso comum, certo? Você vai perder ponto lá na avaliação dos corretores, tá bom? Pessoal, mantenha-se animado, tá? Na próxima aula nós iremos para a conclusão e a proposta de intervenção. E você que está caminhando, espero que tenha clareado mais para você o que é a redação do Enem, como ela funciona, que tudo isso fervilhe na sua mente, que você consiga melhorar seus textos e muito, certo? Como toda aula eu trago uma citação, que eu gosto bastante, eu trouxe esta hoje, de Robert Collier. O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. É o que você está fazendo. Aula após aula que você assiste, você vai estar melhorando mais na redação e conseguindo uma excelente nota. Continue estudando, força na mente e até a próxima aula. Salve, salve pessoal, força na mente, dica de estudo aqui, redação do Enem, tom de conversa. É uma dica antiga, pessoal, mas funciona e eu gosto bastante. Aqueles papeizinhos coloridos, post-it, você coloca as citações, artigos de lei, repertórios que você precisa aprender sobre cada área do conhecimento, repertório sobre educação, sobre saúde, sobre direitos, certo? Aí você cola naqueles locais que você tem mais contato durante o dia, que faz parte da sua rotina. Aqui, por exemplo, eu colei aqui no meu computador, na tela aqui do meu desktop. Aqui tem citações, ó. Citações do Peter Drucker, citações do Paulo Freire, tem o inciso 1 do artigo 5 da Constituição Federal. Todos são repertórios que eu posso estar utilizando na minha redação. E eu estou em contato com eles todos os dias, ok? Essa é uma estratégia antiga, mas funciona bastante, pessoal. Pessoal, você pode colocar também aqui no espelho do seu banheiro. É uma técnica de memorização antiga que funciona bastante. Você coloca ali post-it, esses papeizinhos coloridos com alusões históricas, citações, trechos de lei, como você fez no seu computador. Você pode colocar aqui no armarinho do banheiro, que faz parte da sua rotina, que você está ali escovando o dente, você está lendo citações de Paulo Freire, trechos da Constituição, alusões históricas, tudo que pode ser repertório utilizado na redação do Enem, ok? Pessoal, como esses papéis são coloridos, dá para você fazer uma segunda organização. Dá para você colocar uma cor para cada assunto, uma cor para citações, uma cor para alusão histórica, uma cor para trecho de leis, ok? Pessoal, funciona bastante. São repertórios que você vai memorizando no dia a dia, locais que fazem parte da sua rotina e você tem contato todos os dias. Se você vai lendo, vai memorizando, quando chega na hora da redação, você já decorou, você já aprendeu e vai ser fácil utilizar esses repertórios no seu texto, ok? Essa é mais uma dica de estudo, uma dica de memorização. Força na mente e até a próxima aula.